E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo e agora a gente vai falar um pouco sobre circuito série e circuito paralelo. Então, para a gente começar a falar sobre um circuito, a gente tem que pegar aqui, eu coloquei aqui o circuito elétrico básico, né? Então, o que é o circuito elétrico básico? Ele é constituído por uma fonte, uma linha e a carga, né? Então, aqui eu coloquei vários nomes que o pessoal costuma chamar na literatura: fonte, gerador, source, carga, luz, né, em inglês. Linha, pode ser um condutor elétrico, caminho, circuito, né, uma trilha. O que acontece? Eu tenho uma fonte que ela vai gerar ela vai ter essa diferença de potencial e ela vai entregar essa energia aqui para minha carga. Então, para mim ter um circuito elétrico, eu preciso dessa fonte, um caminho para chegar até minha carga, e aí eu retorno para minha fonte, né? Isso que fala circuito, né? Porque se vocês forem ver aqui, ó, ele não tem nenhum tipo de abertura, né? Ele é um caminho fechado aqui, né? Ok? Então esse é o circuito elétrico básico, né? Então é só lembrar, fonte, um circuito ou caminho, né? Carga. O primeiro circuito que a gente vai analisar é o circuito série. O que quer dizer um circuito série? Aqui eu coloquei vários elementos aqui, ó. Tá vendo? E eles, se eu for seguir o caminho que liga de um para o outro, ó, ele só tem um caminho. Então esses elementos aqui, ó, eles estão interligados, só que ele não tem outra opção para ir. Se eu quero chegar no outro, né? De um para o outro, não tem opção. Então, quando esses elementos eles estão ligados assim, ó, os terminais dele, o final desse terminal está ligado com o início desse outro terminal, e esse terminal com esse, então o que acontece? O dia que esse circuito mesmo está em série. Vamos ver algumas características do circuito série. Então, se eu tiver um potencial elétrico, uma diferença de potencial aqui, e os meus componentes estiverem por aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter uma corrente, né, nesse circuito, e essa corrente ela vai ser a mesma para todo mundo, porque não tem outro caminho. Porque se eu medisse a corrente que passa daqui para lá, daqui para lá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, vai ser sempre a mesma, né? Se eu falar que aqui está circulando 1 ampere, sempre vai ser 1 ampere. Ele possui um caminho para a corrente, então só tem esse caminho, ó, não vem para cá, não tem para onde ir. Ele sempre, ó, só tem esse caminho aqui, ó. Esse é o circuito, né? Então, o circuito série é só lembrar, a mesma corrente, só tem esse caminho, e a tensão elétrica nos elementos ela vai se dividir conforme for o elemento. Se ele é um resistor, se ele é um capacitor, se ele é um indutor, um diodo, a gente já viu lá o diodo. Então, o que vai acontecer? Ela vai se dividir conforme a característica de cada um, né? Então, cada elemento do circuito ele vai ter uma característica, né? Se ele for uma resistência maior, uma resistência menor. Então, isso aí a gente vai ver depois quando a gente estudar os elementos, né? Mas num circuito série, a tensão vai se dividir nesse circuito. Então, aqui eu coloquei uma fonte, né? Pra gente... Aqui eram os nossos elementos qualquer, mas aí eu já coloquei algumas coisas aqui, ó, fonte, uma resistência, um indutor, um capacitor, um diodo. Então aqui eu tenho um circuito, ó, ele está ligado em série, tá vendo? Ó, sai da fonte, vem no meu resistor, sai do resistor, vem no meu indutor, sai do meu indutor, vem no meu capacitor, sai do meu capacitor, vem no meu diodo, sai do meu diodo, retorna para a fonte, né? Não tem outro caminho, ó. Ele não sai daqui do resistor, volta para a fonte, ele não sai do indutor, né? Então é só lembrar, é bem simples, circuito série é isso, ó, né? Quando todos os elementos, né, eles são interligados em série nos seus terminais, ó, né? Então eles vão ter a mesma coisa. Então se aqui circular 1 ampere, vai ser 1 ampere para todo mundo. Circular 100 mA, 100 mA para todo mundo, né? Então a corrente é a mesma. Quem vai limitar? O menor dos componentes aqui, né? Quem tiver a maior impedância aqui desses componentes aqui que eu coloquei aqui,
Claro que aqui só está uma simbologia, não tem valor, né? Ou às vezes quem vai limitar é a fonte também, né? Se ela não consegue entregar. É igual a gente tem vários tipos de bateria no carro, não tem? Então, se a bateria não consegue fornecer aquela quantidade de corrente, né? Quem vai limitar no caso aqui seria a minha fonte, né? Ou pode ser eu tenho uma resistência muito alta aqui, então vai passar só 10 miliamperes, então vai ser 10 miliamperes para todo mundo, apesar dos outros conseguir conduzir um valor maior, certo? Então é isso. E a tensão, ela vai se dividir, né, conforme, né, se eles não forem fontes também, né? Porque se for uma fonte, a gente vê que a fonte ela tem seu valor de tensão já determinado, né, fixo. Então, ela vai se dividir. Eu tenho o valor da fonte, eu tenho o valor, vai ter uma queda de tensão aqui na minha resistência, vai ter uma queda de tensão aqui no meu indutor, uma queda no capacitor. Então, o que quer dizer? Eu tenho uma queda em cada elemento do circuito. Então, eu vou ter uma queda aqui, uma queda aqui, uma queda aqui, uma queda aqui. Esqueci de falar, tem alguns termos que a gente utiliza. Isso aqui a gente chama de malha, né? Então, quando eu tenho esse caminho fechado, a gente chama isso de malha, né? E aí vai depender do como que eu estou fazendo a análise do sentido da corrente. Só coloquei esse daqui, não quer dizer o sentido, tá? Só para dizer que isso aqui é a malha. Kirchhoff ele elaborou uma lei para as tensões, né? Ele diz que a soma algébrica das tensões em uma malha fechada, né, é nula. Então aqui, ó, se eu voltar aqui na minha malha, quando eu somar a tensão da fonte, a queda de tensão no resistor, a queda de tensão no indutor, a queda de tensão no capacitor, no diodo, essa soma aqui vai ser igual a zero, né? Vou somar todo mundo que está envolvido aqui, vai ser igual a zero. Então está aqui a lei de Kirchhoff, né? A soma algébrica das tensões em uma malha fechada é nula. Aqui eu tenho uns elementos. Eu tenho uma fonte aqui de 60 volts, né? Um elemento com uma queda de tensão de 40 volts. Outro elemento que eu não sei, que eu vou procurar aqui. E outro elemento com uma queda de tensão de 30 volts. Vamos fazer isso aqui junto? Eu sempre falo para o pessoal, tem vários tipos de análise que pode ser feita, tem vários tipos que o pessoal usa. Eu uso assim. Eu geralmente, se tem só uma fonte aqui, eu começo da fonte aqui, eu começo desse terminal aqui da fonte, né? Se tiver mais de alguma fonte, eu começo do terra aqui, ó, analisar a partir do terra. Por quê? Porque às vezes se eu esquecer um elemento aqui, vai dar diferente o resultado, né? Então às vezes eu esqueço um elemento da minha malha, e aí na hora que eu vou fazer a soma vai dar diferente. Então eu tenho que marcar, eu tenho que ser metódico, né? Marcar a partir da onde que eu comecei. Então eu comecei a analisar daqui, então vamos analisar desde aqui. Se eu comecei a partir daqui da fonte, então vamos começar aqui. Então eu vou começar por aqui, na saída da fonte. Então, ó, primeiro, se eu seguir esse sentido de análise aqui, ó, no sentido horário, se eu seguir aqui, ó, como a corrente estiver entrando aqui, ela está entrando no maior potencial, certo? Então eu vou colocar aqui. Mas eu vou colocar C1, tá? De carga 1, pode ser? Beleza? Então a primeira carga, né? E aí aqui eu vou pegar, ele está entrando aqui no maior potencial da carga 2, então mais. Então seguindo o sentido da corrente, ó, ela entra aqui e sai aqui no menor potencial. Entra no maior potencial de 40 e sai no menor. Aí ele vem para essa outra carga, entra nesse maior potencial e sai no menor, né? Então eu vou colocar mais C2, porque ele entra no maior potencial, no menor. Agora aqui, ó, nessa carga aqui, ele entra no menor potencial. Então, menos C3. Opa, C3. Ok? E aí aqui ele sai, né?
no maior potencial, e aí continuando, como eu não tinha incluído a fonte, agora eu vou incluir, ele entra aqui, ó, essa fonte aqui a gente já viu que era uma fonte de tensão contínua, então aqui essa barra maior é o meu positivo e essa barra menor é o meu negativo. Então ele está entrando pelo negativo, a corrente está, esse análise meu está sendo pelo negativo da fonte, então eu vou colocar menos 60, vou colocar menos F, tá? Menos E, que é a nossa fonte. Eu dei nome às cargas aqui que a gente estava falando, né? Só para a gente não se perder na análise. Então aqui eu tenho, ele entra na primeira carga, né? Então ele entra no maior potencial, né? No sentido, analisando no sentido horário. Ele entra na carga 2 no maior potencial dela também. Na carga 3 ele entra pelo menor potencial e na fonte também pelo potencial negativo da fonte. Tudo isso, Kirch fala que a soma algébrica disso vai ser igual a zero. Igual a zero. Feito isso, agora a gente substitui. Vamos substituir. Então eu tenho, quanto que vale C1? 40, certo? Quanto que vale C2? Vx, eu não tenho esse valor, então Vx. E quanto que vale o meu C3? Ele vale 30. E quanto que vale minha fonte? 60. Pronto. Agora, só resolver isso aí. Então eu posso também agrupar isso aí para ficar mais fácil para resolver. Então, por exemplo, eu posso pegar o Vx, que está positivo, deixa ele aqui. E aí esse 40, esse 60 e esse 30, 60, menos 60 com menos 30, menos 90. Então eu posso pegar esses dois aqui e passar para cá, com o sinal trocado. E o 40 eu passo para cá, menos 40. Então meu Vx vai ser igual a 50 volts. Se eu pegar esse 50 e substituir aqui, vai ficar 40 mais 50, 90, menos 30, 60, menos 60, 0. Então, a soma algébrica das tensões em uma malha fechada é nula. Né? Então, quando eu somar todo mundo aqui, todos esses valores, todas as quedas de tensões que eu tenho nessa malha, ela vai ser igual a 0. Né? Com isso, eu consigo achar alguns componentes que estão faltando nessa malha. Né? Se eu sei a lei de Kirch, eu consigo achar se faltar algum componente, no caso aqui do Vx, né? Faltou ele. Então, eu consigo achar o valor dele. Né? Agora vamos ver o circuito paralelo. Então, o circuito paralelo, ele tem seus terminais em comum. Né? Todos os seus terminais são ligados em comuns. Então, essa barra aqui, ó, tá vendo? Essa barra, todos eles são ligados no mesmo ponto, né? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, qual que é a característica do circuito paralelo? Uma característica marcante. Lá no circuito série, a gente viu que a corrente era igual para todo mundo, né? Porque ele só tinha um caminho, então a corrente era igual para todo mundo. Né? Aqui no nosso circuito paralelo, aqui quem vai ser igual para todos vai ser a minha tensão. Então, se eu tenho um valor de tensão aqui entre essas duas barras, uma diferença de potencial entre essa barra de cima e essa barra de baixo, todo mundo vai obedecer essa diferença de potencial. Okay? Então, num circuito paralelo, a tensão é igual para todo mundo. Então, a corrente ela vai se dividir em vários
caminho. E a corrente ela vai também depender das características dos elementos também, né? Bem como o seu valor também. O valor da corrente vai variar conforme cada componente. Então, se eu vou ter um componente que consome mais, né? O sistema que a gente utiliza na nossa casa é um sistema paralelo, né? Quando eu ligo um ferro de passar, quando eu ligo uma lâmpada, né? Sempre eu estou ligando ele em paralelo à minha rede de tensão alternada. Se você na sua casa, se você é um consumidor monofásico, no caso aqui na nossa região, é 127 volts. Então todos os equipamentos você vai ter que comprar com essa faixa de tensão, né? Então você vê que é uma característica do circuito paralelo, né? Toda a tensão, toda a tomada que você vai ligar na sua casa, ela vai ser 127, né? Todas as ligações do seu quadro de distribuição vão ser naquela tensão, reforçando isso, né? Que a tensão é igual para todos os elementos. Então aqui eu coloquei alguns elementos, então eu coloquei aqui uma fonte, um resistor, um indutor e um capacitor, novamente. E aí, o que vai acontecer aqui? A minha corrente ela vai se dividir nos elementos aqui, né? A minha corrente ela vai sofrer uma divisão. Só que essa corrente ela vai se dividir nesses pontos aqui, né, de ligação, e depois ela vai voltar com o mesmo valor para a minha fonte, né? Supor que cada elemento aqui vai consumir 1 ampere. Então essa fonte aqui, essa fonte de tensão, ela tem capacidade de suprir essa carga aqui. Sai aqui, cada um vai precisar de 1 ampere, então da fonte vai ser 3 ampere, né? Então 1 ampere vem para cá, aí para cá continua 2 amperes, né? Nessa linha aqui. Aí para cá já desvia 1 ampere e para cá vai 1 ampere, ok? Então, ó, como que é a divisão? Sai 3, para cá desvia 1 ampere, continua 2, né? Para cá vem mais 1 ampere, continua 1, e aí ele vai, aqui não estava descendo 1 ampere, aqui está vindo 1, então soma, volta 2, e aqui volta mais 1, 3, né? E retorna para a minha fonte. Lá no circuito série, a gente viu que a gente chamava esse fechamento aqui de malha, né? Que é as malhas. Então, no circuito paralelo, a gente, como ele começa a ter mais ramificações, a gente chama isso de, cada ramificação dessa, cada derivação dessa aqui, a gente chama de ramo. Então aqui são meus ramos do circuito, né? Eu tenho esse ramo, esse ramo, esse ramo, ok? Então cada ramificação, derivação dessa aqui, a gente chama de ramo. E a junção desse barramento aqui, a gente chama de nó. Então eu coloquei aqui, mas aqui embaixo é a mesma coisa. Então eu tenho os nós. Os nós é o que? Essa junção de onde vai sair a minha ramificação. Então Kirchhoff ele tem uma lei para corrente. Então a lei de Kirchhoff da corrente diz que a soma algébrica das correntes que entram e saem de uma região, sistema ou nó é igual a zero. Então as correntes que vão tanto que entram que saem, a soma algébrica delas vai ser igual a zero. Vamos ver aqui, vamos aplicar isso aqui. Então ele fala que a soma algébrica das correntes que entram e saem no sistema ou numa região é igual a zero. Então aqui a gente tem um sisteminha, né, mostrando, e ele está até proporcional, né? Ele está falando que eu tenho I1 entrando 2 ampere, aqui eu tenho esse meu nó nesse ponto A aqui, e eu tenho esse nó B aqui, né? Então I1 entra 2 ampere e 2 também está entrando 3 ampere. E então aqui só de olhar a gente já, como está bem simples, né? Eu já consigo ver que I1 mais I2 vai ser igual a I3. E aqui na frente, ó, I3 vai se somar com I5 e vai sair I4. Então, se vocês repararem o tamanho das setas, aqui vocês conseguem ver o tamanho, a proporção da intensidade da corrente.
né? Então aqui, ó, 2 amperes, 3 amperes, se soma, né? Aí aqui vai adicionar mais uma parte, e aí ele vai sair aqui no final, né? 6 amperes. Isso aqui é importante, onde que a gente vai utilizar? Mais para frente, quando a gente for estudar o TJB, é importante a gente saber fazer essa análise rápida, assim, para a gente entender a corrente de base, corrente de coletor, corrente de emissor, né? Como que funciona certinho. Então aqui eu tenho que fazer duas equações, né? Eu vou fazer aqui para o nó A, que aqui é um ponto, e depois eu vou fazer aqui no nó B, né? Por que eu vou fazer no nó A primeiro e no nó B? Porque aqui eu tenho uma incógnita, né? Se eu fizesse no nó B, eu ia ter duas incógnitas, porque eu não sei I3 ainda. Apesar de eu ver visualmente aqui, eu consegui fazer já o I3, já ver, né? Mas para um circuito mais complexo, alguma coisa, então vamos fazer ele aqui passo a passo como seria mesmo. Eu vou adotar a seguinte referência. O que está entrando no meu nó, eu adoto como positivo. E o que está saindo do meu nó, eu adoto como negativo. Então, no caso, o I1 e o meu I2, eles vão ser... Tira essa aqui. Eles vão ser positivos. Quem está saindo é o meu I3, né? Menos I... Opa. I3. Tudo isso é igual a 0. Ok? Então agora a gente vai pegar, vai substituir isso aqui. Então quanto que vale o meu I1? Ele vale 2. O meu I2 vale 3. E o meu I3 eu não tenho, né? É o que eu quero encontrar. Passando o I3 para o lado... Passando o meu I3 para o lado de lá da minha equação, eu vou ter... Ele vai passar com sinal positivo, né? Então o I3 estava negativo, ele passa com sinal positivo para o outro lado da equação, para ser verdade isso. Então, I3 vai ser igual a 2 mais 3, que é 5, né? 5 amperes. Então, a corrente I3 é 5 amperes. Então, no nó B, vai ser a mesma ideia, né? Então, eu tenho, quem está entrando agora aqui no meu nó B vai ser I3, positivo. Mas tem mais alguém entrando? Tem I5, né? Mais quem está saindo, no caso, menos, né? Menos I4. Tudo isso igual a 0. Então agora a gente substitui os valores. Quanto que vale meu I3? Eu achei ele aqui, 5 amperes. Quanto que vale meu I5? Está aqui no exercício, 1 ampere. E o meu I4 é quem eu quero encontrar. Então eu passo o meu I4 que está com um sinal negativo do outro lado da equação. Para isso ser verdade, ele tem que passar com o sinal positivo. Então eu vou ter que passar com o sinal positivo. Então I4 vai ser 5 mais 1. Então meu I4 vai ser igual a 6 amperes. Então a lei de Kirchhoff aqui, se a gente for analisar, então 5 e 3 vale 5, né? Então, ó, tá entrando 2, mais 3, 5, e sai 5. Aqui entra 5, mais 1, 6, e sai 6 amperes. Então, a soma algébrica das correntes que entram e saem de uma região, sistema ou nó, no caso aqui os nossos nó, né, é igual a 0. Então, essa lei de Kirchhoff para a corrente, para quando a gente for analisar os nós num circuito paralelo. E teve a lei de Kirchhoff das tensões
para quando a gente for analisar as quedas de tensões em uma malha. Aqui eu coloquei algumas configurações e arranjo de circuito, porque aí você pode misturar, né? O pessoal fala circuito misto, mas enfim, aqui só muda alguns tipos de arranjo, mas sempre você vai ver que é sempre um ponto em comum, né? O circuito paralelo estão ligados em comum. Quando é série, ó, por exemplo, 1 e 2 estão em paralelo, né? Porém, eles estão em série com o 3. Aqui no caso, 1 e 2 estão em série, em paralelo com o 3. Então, eu tenho que saber olhar o circuito, o arranjo, e saber distinguir quem está em série e quem está em paralelo. Né? Depois, se vocês não conseguiram ainda pegar, revisem a aula, né? E qualquer coisa, pode tirar dúvida comigo depois. Algumas notações que a gente utiliza no dia a dia vem desse estudo aí, né? Do circuito básico, essas notações que a gente usa no dia a dia, por exemplo, curto-circuito. Muita gente já falou, olha, fechou um curto-circuito, né? Então, o que é um curto-circuito? É quando eu encurto um circuito, né? Eu ofereço um caminho menor para o meu circuito, né? Com baixa resistência, eu digo que isso é um curto-circuito. Por exemplo, aqui eu tenho a lâmpada, né? E aí o que ele fez? Ele jumpeou aqui ela, né? A gente fez um jumper aqui. Que é o que? Ele pegou esse polo dela e colocou um fio aqui, um condutor. O que vai acontecer? A corrente vai preferir passar pela lâmpada que oferece uma resistência ou vai passar por um condutor que a resistência é muito baixa? Ele vai passar tudo pelo condutor, né? Então a lâmpada não vai acender. Então isso aqui é um curto-circuito. Eu curto-circuitei essa lâmpada. Aqui eu tenho as baterias, né? Então eu encostei os polos da bateria, ó, estão ligados em série. Encostei os dois extremos dela. Eu não tenho nenhum tipo de carga para controlar essa corrente, né? Ela vai ser uma corrente altíssima, né? Ela vai ser limitada pela capacidade da fonte, né? No caso dessas baterias aqui. Aqui pode ser ocasionar por condutores desencapados. Então, algum problema na capa dos condutores pode ocasionar um curto-circuito, né? Ou aquecimento, derrete, e aí encosta um com o outro. Então, eu também chamo isso de curto-circuito. Ou algum tipo de ligação errada, né? Às vezes acontece isso muito também na protoboard, né? Na protoboard, às vezes o aluno ele liga na mesma linha e aí você acaba curto-circuitando o seu componente. E aqui é uma noção de circuito aberto. O que é um circuito aberto? Às vezes é um mau contato, que escapou esse terminal aqui, né? Então eu tenho um circuito aberto, ele não vai conduzir. Ou porque queimou a lâmpada, queimou o resistor, ele vai abrir, né, o circuito. Às vezes quando ele não queima todo, ele aumenta muito a resistência, né? Ele não chega a isolar, mas ele aumenta demais a resistência também. Já aconteceu casos disso, né? Então, por queima também eu tenho um circuito aberto. Mau contato também. Mau contato, apesar da chave estar encostada aqui, mas se esses contatos estiverem relaxados, ele vai dar um mau contato. E eu vou ter. Ou por o fio partido, né? O pessoal tem muito esse problema com fone de ouvido, né? Fone de ouvido, quando você usa muito e enrola ele de qualquer jeito, guarda ele de qualquer jeito, ele vem a partir. Então eu tenho um circuito aberto, ele para de funcionar por causa disso. Então, por isso que eu falo, a gente sempre volta para o circuito básico. Porque um curto-circuito, o que seria um curto-circuito? Seria eu encurtar esse circuito aqui, eu pegar essa parte laranjada aqui e ligar direto na fonte aqui, né? Então ele não passa nem pela carga, ele já um curto-circuito. E um circuito aberto seria alguma interrupção desse caminho do meu circuito, ok? Então sempre lembrar do circuito básico, não tem erro. Então é isso, pessoal, obrigado e até a próxima aula.